26º dia com Maria no reino da divina vontade. A hora da dor se aproxima. Separação dolorosa. Jesus em sua vida pública e apostólica. Em nome do Pai, quem me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Oração de preparação para a meditação. Rainha Imaculada, minha Mãe Celestial, venho de joelhos diante de seu colo materno, para me abandonar em seus braços, para lhe pedir com os meus mais ardentes suspiros neste mês consagrado a ti, a maior graça que admita-me viver no reino da divina vontade. Santa Mamãe, você que é a rainha deste reino, me aceita como seu filho para viver nele, para que ele não seja mais abandonado, mas povoado pelos seus filhos. Portanto, rainha soberana, a vós eu me confio, para que tu me guies para que tu guie meus passos no reino da divina vontade. E agarrado à vossa mão materna, tu guiarás todo o meu ser, para que eu possa viver, para que eu possa fazer vida perene na vontade divina. Você será a minha mãe e como mãe eu faço a entrega da minha vontade para ti, para que eu possa trocá-la com a vontade de Deus, e assim posso ter certeza de não deixar o reino dele. Portanto, eu oro, mãe, para que vós me ilumine, para me fazer entender o que significa a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A alma para sua Mãe Celestial. Aqui estou eu de novo, minha Rainha Mãe. Hoje o meu amor como filho, em relação a ti, faz-me correr para ser espectador, quando meu doce Jesus, separando-se de mim, faz o caminho para formar a sua vida apostólica no meio das criaturas. Santa Mamãe, sei que você sofrerá muito. Cada momento de separação com Jesus lhe custará a vida. E eu, seu filho, não a deixarei em paz. Quero secar suas lágrimas e com minha companhia quero quebrar sua solidão. E enquanto estivermos juntos, vocês continuarão a me dar suas lições, suas lindas lições sobre a vida, sobre a vontade divina. Lição da Rainha do Céu. Meu querido filho, sua companhia será muito bem-vinda, porque sentir em você o primeiro presente que Jesus me deu, um presente formado de puro amor, produzido por Ele e meu sacrifício, um presente que me custará a vida de meu filho. Agora preste atenção em mim e me escute. Escute, meu filho, para sua mãe, uma vida de dor começa, de solidão e longas separações do meu supremo bem, Jesus. A vida oculta acabou, e ele sente a necessidade irresistível de o amor sair em público, ser conhecido e buscar o homem perdido no labirinto de sua vontade, nas garras de todos os males. Caro São José já estava morto. Jesus foi embora, e eu permaneci sozinha na pequena casa, quando meu amado Jesus me pediu obediência para sair, porque ele nunca fez nada antes que ele não me dissesse. Senti o estrondo no meu coração, mas sabendo que esta era a vontade suprema, eu imediatamente disse, meu fiat. Não hesitei um instante, e com o meu filho, fiat, e o meu nos separamos. Disse meu fiat, não hesitei um instante, e com o meu filho fiat e o meu, com o fiat do meu filho e o meu, nos separamos. No calor de nosso amor, ele me abençoou e me deixou. Eu o acompanhei com o meu olhar o máximo que pude e depois me retirei. Me abandonei para aquela vontade divina que era a minha vida. Mas, ó poder do divino Fiat, esta santa vontade me fez
nunca perder de vista meu filho. Nem ele me perdeu. Ao invés disso, eu senti seu batimento cardíaco no meu e Jesus sentiu o meu no dele. Portanto, havia a separação de corpos, mas não havia ali a separação de vida, o distanciamento de vida, porque uma só era a vida que os regia, né? A vida divina, a vontade de Deus. Que, portanto, também na condição humana deles, não estavam eles isentos do sofrimento, né? Do sofrimento humano, o sofrimento da carne, né? A dor da separação da mãe para com o filho e a mãe sabendo que o filho estava indo dar a vida pelos seus, né? A dor é real, mas aqui, né? O ato para que se torne também real e verdadeiro, o ato, né? A entrega, o fiat. Diante da partida dele, Nossa Senhora sentiu a dor, né? A faca no coração dela. Mas não hesitou, prontamente disse o seu fiat, né? Sim, seja feita a vossa vontade. E assim devemos nós agir, né? Observar toda essa realidade e viver de igual forma, não ficar, né? Amargurados, chorando, né? Se ausentando e nem negando dar o fiat a Deus, né? Nem jamais escolhendo a nossa vontade e renunciando à vontade de Deus, mas pelo contrário, a renunciar à nossa e vivermos, né, o triunfo da divina vontade nos pequenos atos, nos primeiros atos, né, do nosso cotidiano, dia após dia, ininterruptamente. Morrer para nós mesmos, para que ele cresça, para que ele viva. Foi trazido uma passagem na Voltorta que narra Jesus, né, a situação de Jesus chegando ao templo, nessa partida dele, ele chegando ao templo para, né, começar a sua vida pública. Né? Ele não vai aos pobres miseráveis, ele vai às autoridades, né? E não chega lá como dono da casa, né? Ele pede para falar com os magistrados, né? Os governadores ali, né? E no entanto, Judas o questiona, né? Que é o próprio Satanás, né? Na vida de Jesus. Você não tem que pedir autorização para falar, você chega e fala, tu és o Messias, tu és o dono da casa, né? Só que a divina vontade nos pede essa ordem, né? O belo de Deus foi isso, né? Ele se restringiu no seio da Virgem Maria, ele se fez, né, obediente a São José, né, a Maria, né, aos trabalhos, né, da carpintaria. Esse é o grande Deus, né? Essa pequenez, esse restringir-se, essa obediência, né, à ordem, à vontade cuja qual ele a instituiu. Então ele por primeiro a cumpre e arrisca e nos chama a pedir, né? Não existe mais esse negócio de quem essa pessoa pensa que é para falar comigo desse jeito. Então Jesus, né, não vai por esse caminho, ele não pula a cerca, né? Ele entra pela a porta de entrada, né, do aprisco. A humildade, a simplicidade e o amor. E é o que ele nos pede na divina vontade. E o que temos de viver na divina vontade. Não impor nada a ninguém, mas, né, com persuasão, com o amor, né, trazer a verdade. E que, assim como ele foi rejeitado, nós também o seremos. A verdade, né, encontra as oposições da vontade humana. Né? Mas isso não significa que, então, né, desista ou largo mão, não. É justamente isso, o ato divino, né? A matéria, a reparação, a nossa uniformização, né, para com a vida dele, sabendo que, né, por fim, o seu imaculado coração, né, de Maria, o seu sagrado coração triunfará, que o amor vencerá. Portanto, nessa certeza, seguimos em frente. E Judas questiona com Jesus, né, porque da outra vez ele não se dirigiu dessa forma, não se comportou dessa forma.
que foi o dia que ele entrou no templo e quebrou tudo lá, né? Pois expulsou os vendilhões e tal. Que foi o dia que Judas se apaixonou por Jesus, né? O dia que ele, né? Agora sim, né? Agora sim, encontrei, chegou, né? Quem eu tanto esperava. É disso que eu tô falando, né? Que manifesta, né? O poder. E até o que levou ele a entregar Jesus, né? Porque na cabeça dele, Jesus iria fazer de novo, né? Ia manifestar o poder dele. Mas voltando aqui, Jesus diz, o repreende, né? Naquele dia ele agiu como o Filho de Deus, né? Cuja qual o amor, o zelo pela casa do Pai, né? Se inflamou. Tamanha corrupção que se vivia ali. Agora ele se apresenta como mestre, lá como superior e agora como, né, inferior aos magistrados. Então agora ele precisa pedir autorização, ele precisa, né, se colocar no lugar, né, em ordem. E não que lá tenha sido uma desordem, mas lá como filho de Deus, superior a eles, e agora aqui como mestre, inferior. Né? Então é uma ordem que a divina vontade nos esclarece, né, nos expõe. Né, para reconhecermos o devido lugar, né, de cada coisa. Assim, o exercício, o conhecimento da palavra, das verdades, né, nos levará, né, ao conhecimento e à adesão a essas minúcias, de modo a viver ordenado e com simplicidade a realidade, né, a ordem, a finalidade a que fomos criados. A postura de Judas, muitas das vezes, né, é a mesma postura que temos, é a postura que de vontade humana, a postura, né, a condição dele, o próprio demônio, né, a ficar questionando. E o que a vontade humana sempre faz, né, impõe ali um padrão para as coisas. Não, não é um padrão. A vontade de Deus, a que foi definida. Então, ora se age assim, ora se age daquele jeito, desse ou desse outro. Não é uma regra, não tem uma regra, mas tem a vontade de Deus para cada situação. Né? O que funcionou para mim, o que foi e da forma que funcionou para mim, não será, né, plenamente que se dará com você do mesmo jeito. Então, o que Jesus disse a Judas, né? Eu obedeço ao Pai e não o questiono. Tu também, né? Obedeça o que o mestre está a dizer, pois o mestre está acima do discípulo, né? E não questione. Não suponha que o Pai não tem o poder o bastante para, né, cumprir o que foi dito, né? O que nos foi pedido. É essa confiança em Deus e não questionar, né, a palavra de Deus. Há uma grande diferença em querer saber o para quê, né, do que a curiosidade e a arrogância, a soberba, de querer saber o porquê. Né, porque o que foi dito, o porquê não vem de Deus, o porquê veio, né, do demônio. São os momentos que deixamos entrar a nossa vontade humana, né, a questionar, a murmurar. E aí Jesus já nessa primeira pregação, né, que ele vai fazer no templo, ele já vem falar do perdão. Né, ele já vem falar daquela passagem em que os dois irmãos estão, né, para se matar um ao outro por conta de herança. Então, enquanto que naquela época, né, se vivia amar a quem vos ama e odeia o vosso inimigo, ele vem trazer, né, a misericórdia, ele é a própria misericórdia, né, o perdão de Deus. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu não der o perdão ao meu irmão, Deus também não me perdoa, porque eu, por primeiro, pedi isso, né? Jesus nos ensinou a rezar assim. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Então, para eu alcançar o perdão de Deus, eu tenho que perdoar o meu irmão, porque muito maior é a minha culpa, né? Porque eu pecar contra outra criatura
é uma coisa. O meu pecado contra Deus é infinitamente maior. Então, se Deus me perdoa, se eu acredito que Deus me perdoa, tanto mais eu devo perdoar o meu irmão. E se sou incapaz no primeiro momento de perdoar por mim mesmo, né, porque não tenho a devida proporção de amor, eu perdoo por amor a Deus. Né? Aqui hoje há os ensinamentos da divina vontade. Né? Venha a nós o teu reino, e vem a nós o teu reino. Porque é graça de Deus, né? É atributos divinos, o perdão ao próximo. Né? Ainda que num primeiro momento, somente por amor a Deus. O irmão não merece. Sim, eu também não mereço. Mas o perdão é amor, é cedido por graça, não por merecimento, é graça. Então é aqui ó, a divina vontade, né? A finalidade para a qual, né, fomos criados, o ponto principal da missão de Jesus. Só que lá, nessa época, ele não pôde falar, porque, né, nem a redenção até os dias de hoje não se compreendeu direito. Então precisou, né, todo esse caminho, aqui ó, 2000 anos depois, para nos trazer os conhecimentos da divina vontade. E aí o que deu, né? Realizou-se lá então um milagre, né? A cura do cego, aquela passagem, né, que o cego está à beira da piscina e só podia, né, pular na piscina quando o anjo movimentasse a água, e quem ali pulasse primeiro receberia a cura. E aí Jesus o cura, né? Toda aquela passagem do Evangelho, né? Pela intercessão de Judas, né? Querendo, né, impor ali, manifestar, né, sem nenhuma caridade e com total interesse, porque ele diz, né, eu que sou o seu primeiro apóstolo, seu primeiro discípulo, né, ele é o Messias, ele cura, ele faz milagres, veja, pede, ele o fará, né, querendo se promover, né, ali se destacar. Até quando Jesus chama a atenção dele, vai dizer que Judas faz silêncio, mas o olha com um olhar, né? Um olhar que, ao ouvir a narrativa, me veio fortemente, né? Um olhar de desdém, né? Para com essa condição, essa posição que Jesus assume, né? De inferior, né? De necessitar o reconhecimento dos outros, né? Não se impõe, não impõe a sua autoridade, né? É como que Jesus o olha, Judas o olha em silêncio, mas ali, né? Ah, mas é pobre mesmo, né? Eu vou ter que estar sempre junto para ser aqui o como se diz, né? O assessor, né? Eu preciso ser o assessor de Jesus, porque ele é muito parado, ele é muito devagar, né? E acaba dando, né? Tudo que deu, né? Todo o desfecho. Então, desde o começo aqui, ó. Desde o começo, Judas dava trabalho, né? Sinais de interesse. Manifestava sinais de interesse, né? Uma vontade humana, né, tenebrosa, né? Que não é diferente do que temos, né? Temos um Judas dentro de nós, mas ao mesmo tempo também temos um João, né? Então damos vida àquele que precisa ser dado, né? Que precisa ter mais atenção, né? A fim de que o eu desapareça e Jesus cresça em nós. Então, enfim, depois de tudo isso, ele já não pôde mais, né, pregar, né, nas sinagogas, tá? Ele tinha que ir para as praças, né, para os lugares, para as regiões inferiores, né, ou seja, aos pobres, porque os magistrados e doutores, entendidos, né, conhecedores da lei, já não o aceitava, já não o acolhia, já não dava a palavra. E pelo contrário, né, foram se voltando mais e mais contra ele, porque passaram a ver Jesus como um obstáculo ao sucesso que eles viviam, né? O triunfo em suas desonestidades. E interessante, né? Os sábios, os doutores entendidos, que conheciam a lei, que conheciam a palavra, estudantes da palavra, né, o rejeitaram. Quem acolheu Jesus foram os pobres, lá no seu nascimento, aqui na sua vida pública,
né, eram a estes que o ouviam, a estes que gastavam tempo com ele. Porque não tinham estes, né, uma reputação, né, uns maiores interesses, né, um nome, até como foi dito numa das passagens outro dia, né, não, eu não posso ceder, né, eu não posso ceder às palavras dele. Né, estavam apegados demais aos seus status, né, e deles não queriam abrir mão. Então quem dá atenção a Jesus é os que não tinham nada, os que não têm nada. Assim o foi, né, no seu nascimento, assim o foi na sua vida pública, assim o tem sido hoje, né, com a divina vontade. Né, a igreja, os doutores lá, né, que deveria, né, estar divulgando, fazendo esse trabalho, não faz. São aqui os pobres miseráveis que tá aqui, né, suando o sangue, né, suando a camisa, né, quebrando a cabeça. Porque esses pobres não têm curso de teologia, esses pobres não têm nem estudo direito. Né? São donas de casa, são pessoas pobres, humildes, né? Que está tentando, na medida que pode, com a estrutura que tem, tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas, né? E também vivê-la. Por quê? Porque lá o outro lá, Jesus não pode usar, não pode se servir, porque ele está ocupado demais com o canal dele, né? Está ocupado demais com os 1000 e tantos seguidores que tem, né? Está ocupado demais com o rosário, está ocupado demais. Não dá tanta atenção, não dá nenhuma atenção. Né? Até diz, né? Isso é revelação particular, não somos obrigados a acreditar. É triste. É triste, é como dizia do dia de ontem, né? Julgamos, decidimos, vemos nós o que agrada a Deus. Segundo a nossa vontade, né? Segundo o nosso conhecimento humano. Quantas e quantas vezes esse escrito chegou até as mãos dessas pessoas e ela, né? É revelação particular, não precisa acreditar. Vou continuar aqui. Mas Jesus tem paciência, né? Espera já há 6.000 anos. Né? Agora, depois de 2.000 anos, nos traz essas verdades. Até talvez seja mesmo a vontade de Deus, a fim de que não se busque a divina vontade, porque o padre fulano de tal está falando dela. Não é pelo padre, não é pela pessoa, mas sim somente por Jesus. Por isso trouxe, né? Deu a Luísa, né? Que não chama atenção, que não atrai olhares, né? Uma senhorinha de idade, né? Com uma carinha assim, né? Portanto, não dá crédito. Então, não é pela Luísa, é por Jesus. Né? E até aqui, não é por esses pobres miseráveis, mas por Jesus. Né? Não é pela dona de casa, Aline, mas é por Jesus, para ele. Não se olha os instrumentos, mas se olha o que usa dele, né? Quem está se servindo dos mesmos, que é Deus. Olha lá, as colunas da igreja eram pobres pescadores, que mal sabiam ler e escrever. E Jesus não se impõe, né? Não se impõe. Lá em Herodes, né? Não abriu uma palavra, né? Porque Herodes o chamou, né? Se apresentou diante dele com a curiosidade que Jesus satisfizesse a vontade dele, né? Que é o mal da vontade humana. Jesus não disse uma palavra. Né? Jesus não é um macaco de circo, né? Para ficar satisfazendo a curiosidade da criatura. E aí, diante disso, Herodes o veste, né? Com uma roupa branca, né? Como louco. Jesus fosse louco. Né? E até na passagem lá na voltota, Herodes chama, né, um monte de prostituta e fala que o problema de Jesus era esse, né? Era falta. Né? E entra aquele monte de mulheres, né? A seduzir Jesus. Jesus baixa os olhos e nem sequer as olha. Fecha os olhos, nem sequer as olha. Até o que foi narrado, né, de Herodíades também, quando se apresenta diante dele, ele, né, lhe é indiferente.
Ele conhece os corações, Ele conhece, sabe das intenções de cada um. Ele não falta com amor e caridade para com ninguém, mas conhece, né, as intenções. E Jesus assim o é, né? Até os dias de hoje. Não nos impõe o seu divino querer. Tanto que quem corresponde, está a corresponder, são os desfavorecidos, né? Os que nada mais têm a perder, né? Que já deu com a cara lá no fundão do poço e agarra aqui, né? Nessa grande oportunidade que o próprio Jesus é quem os trouxe, né? E ainda assim encontra dificuldade para viver a vontade de Deus. Ainda assim se apoia em certas coisas que, né, não tem cabimento. Mas é como disse, né, o sacrifício dos sacrifícios, o martírio da atenção. A quem dá a vontade dele para Jesus, Jesus nada mais pode pedir dessa criatura, porque ela já deu o todo, né? Mas crescemos, buscar crescer a cada dia, né, nessa entrega que se faz com uma caminhada, né, por todo o resto da nossa vida. Mas não estagnada, mas buscando crescer no conhecimento para que tome cada espaço, né, cada fibra da nossa humanidade, do nosso ser, a divina vontade, que reine plenamente, né, em nós. Né, com todas as dificuldades, com todas as limitações, né, e ofertando dia após dia, ato após ato, a divina vontade. Sim, Senhor, seja feita a vossa vontade. Né, e não lhe ser avesso ao sofrimento, porque é esse sofrimento que há de imprimir Deus em nossa alma, a vontade querida de Deus em nós. Porque se está doendo é porque há um apego. Né? Se está difícil é porque há um apego e não morremos de fato. Após morrermos de verdade, esse sofrimento se converterá em trabalho, né? Um ofício. Para quê? Para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Trabalharemos, né, com Jesus e Maria, né, buscando trazer o povo, né, de Deus para o reino dele. Porque até então, como dizia no dia de ontem Nossa Senhora dizendo, né, o reino está vazio. Né, apesar dela ser rainha e Jesus o rei, o reino está ainda vazio. Que triste, né? Um rei sem um povo. Né? Os conhecimentos divinos. Né? Então é aqui a divina vontade que vai, né, popular esse reino. Trazer de volta os filhos que estão no exílio, né, no Egito, em suas vontades humanas. Então, assim, até a minha vontade humana, né, olha a realidade e fala, né, mas você não tinha que estar aí, não. Quem tinha que estar aí era o padre fulano de tal, ou então é aquela pessoa do canal X, Y, Z, né, que tem todo um aparato, que tem toda uma instrumentização, né, para fazer com qualidade um vídeo, para fazer com qualidade um som, que tem até uma inteligência, uma sabedoria, né, um uso adequado das palavras e tudo mais, né. Não é você, né, que não sabe nem sequer te falar direito, né? Pois bem, né? Realmente. Mas é o que Jesus tem para hoje, né? É o que Jesus tem para hoje. Porque esse aí, né, que é um douto, não tem tempo para ele. Não quer saber dele, não quer saber do livro do céu. Né? Ah, é revelação particular. Isso aí não, a igreja não nos ordena a acreditar. Então, diante de verdades tão latentes, não, isso aí não é Deus, não. Não chega nem a ouvir, não quer nem saber. Né? Toma nas mãos, já vê a capa do livro, uma senhorinha que nem beatificada é, né? Ah, não. Eu prefiro ficar com Santa Teresa, eu prefiro ficar com Castelo Interior, eu prefiro ficar com Rosário de Madrugada, eu prefiro, né, o que já está aí, que está todo mundo fazendo, né? Vamos fazer também. Né? Então é o que Jesus tem para hoje. Né? As doninhas de casa, né?
um ou outro, acho que no grupo, né? Acho não, né? Tem no grupo aí, é só eu e o Luiz, 2 homens. 2 homens. Então, paciência, né? Por um dever de justiça, né? Assim como Jesus ia pregar em todas as regiões, por um dever de justiça, para que ninguém depois venha dizer, né? Ah, aqui ele não veio. Aqui a gente não demos ouvido a ele porque aqui ele não veio. Aqui ele não pôs os pés. Portanto, eu não o conheci. Né? Ninguém pode falar, ninguém pode dizer isso. Assim como aqui o livro do céu, né? Diante de uma pessoa que reza, que busca, né, corresponder a Deus, né, que tem esse desejo de corresponder por inteiro, né, esses escritos chegam às mãos dela. Mas na liberdade dela, ela pode não acolher, tanto pode, né, o receber. Né, está nas mãos de cada um, na liberdade de cada um. E acima disso está a graça, né? A correspondência vem da graça. É Deus quem nos move. É Ele quem nos dá, né, um empurrãozinho. É aquilo, né, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Ou melhor, ao contrário, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o teu tesouro está na sua carreira, na sua profissão, na sua família, no seu ofício, né, no seu trabalho, aí está o seu coração. Portanto, não tem como se ocupar, preencher com outra coisa. Sobretudo aqui a divina vontade, que nos pede a fazer o contrário, né? A nos esvaziar. E aí se achega ao pobre por isso. Ele já não tem nada. Ele já não tem nada. Né? Já levou tanto na vida que já não cria expectativa de mais nada. Senão em Deus, né? Já não quer saber mais das coisas dessa terra e se refugia em Deus. Né? Já vive aqui uma proposta divina, né? Já que na terra eu já vi que não vou ser aquilo que tanto prioriza, né? No caso rico, milionário, mesmo estabilizado, eu vou me apoiar em Deus, vou me ancorar em Deus para buscar a vontade dele, cumprir a vontade e o propósito dele, né? E assim entendendo com os conhecimentos do livro do céu que é esse o caminho. Não se trata de me encher, me entupir de coisa, mas de me esvaziar, a fim de que Deus possa ser, né, todo o recheio, todo o preenchimento seja Ele, e nada mais. Então é a situação favorável a viver aqui o divino querer, a divina vontade. Que não se quer mais nada para si, mas buscar aqui, ó, que Deus reine, que Deus seja conhecido, que Deus seja amado. Então, continuando aqui a lição de Nossa Senhora, que ela vem nos dizer, né? Meu querido filho, eu recebi, meu filho, da divina vontade, e o que esta santa vontade dá não está sujeito a terminar ou ser separado. Seus dons são permanentes e eternos, né? O que Deus dá, que Ele não tira. Então, meu filho era meu. Ninguém poderia tirar isso de mim. Nem a morte, nem dor, nem separação, porque a vontade divina me dera. Então, nossa separação era aparente, mas na realidade nós fomos fundidos juntos. Muito mais do que uma foi a vontade que nos animou. Como poderíamos nos separar? Né, que é o momento que Jesus deixa Nossa Senhora para ir para a sua missão pública. Mas ia ela junto com ele espiritualmente. Era uma só vontade. Estava ela inserida nele e ele inserido nela. Tudo que ele sofria no corpo, ela sofria na alma. E era ela, né? Era ela o conforto de Jesus. A correspondência por toda a criatura. Assim como é ela que honra a Jesus na Eucaristia em cada Santa Missa.
né? Independente da santidade do Padre, independente da santidade dos fiéis, é ela que dá toda a honra, glória e reverência a Deus em cada Santa Missa, né? Presente em cada sacrário, né? É ela. Como ela diz, nossa separação era aparente. Meu filho era meu e ninguém poderia tirar isso de mim. Nem a morte, nem dor, nem separação, porque a vontade divina me dera. Então aqui agora, você deve saber que a luz da vontade divina me fez ver quão mal e com quanta ingratidão eles trataram meu filho. Né? Ela via, sabia plenamente, porque foi o que Deus Pai mostrou a ela, né? A ocasião, a desobediência de Adão e Eva. E ela de antemão já se propôs a vir a este mundo para fazer exatamente igual. Perdão. Para reparar a Deus exatamente nisso. Né? A fazer exatamente o contrário, melhor dizendo. Né? Independente de qualquer coisa. Tanto que, né, como disse Simeão na apresentação de Jesus, uma espada de dor transpassará o vosso coração. Né? Espada essa que acompanhou Nossa Senhora ao longo de toda a sua vida. Né? Então aqui, seu passo se voltou para Jerusalém. Sua primeira visita foi ao templo sagrado, onde começou a série de sua pregação, né? Onde se encontrou já, né, com Judas. E se pôs a seguir Jesus, né, de maneira imposta. Todos os outros apóstolos foram convidados por Jesus. O Judas não, ele se oferece. Se oferece e se impõe, né, para o ser. Mas, ai, dor! Sua palavra cheia de vida, portadora de paz, amor e ordem, foi mal interpretada e mal ouvida, especialmente pelos sábios daqueles tempos, e bem como também dos dias de hoje. Né? E quando meu filho disse que era o Filho de Deus, a palavra do Pai que veio para salvá-los, eles o desejaram tão mal que com sua aparência furiosa queriam devorá-lo. Oh, como meu amado sofreu Jesus! Como meu amado sofreu. Jesus, sua palavra criativa rejeitada, o fez sentir a morte que eles deram à sua palavra divina. E eu era toda a atenção. Né? Era ela que o consolava. Né? Olha para mim. Né? Olha para mim. Assim como o Pai olha para a humanidade através de Jesus, Jesus, pela correspondência de Nossa Senhora, continuava com a sua missão, sem titubear, né? Sem desanimar jamais. Porque ele via na pessoa de Nossa Senhora o cumprimento da sua palavra nos demais. Nossa Senhora é essa criatura acabada de Deus. Né? E assim é a condição que todos nós venhamos a ser, alcancemos. Né? Para o seu descanso eterno. Né? O sétimo dia perene. Né? O domingo, Dominus, o dia do Senhor, em que todos em uma só voz o louvaremos, o amemos, né? O adoremos. Sua palavra criativa, rejeitada, o fez sentir a morte que eles deram à sua palavra divina. E eu era toda a atenção, todos os olhos, olhando para aquele coração divino que estava sangrando, e eu ofereci a ele meu coração maternal para receber as mesmas feridas, para confortá-lo e dar-lhe um apoio no ato que estava prestes a sucumbir. Oh, quantas vezes, depois de quebrar sua palavra, eu o via esquecido por todos. Né? Depois de pregar, né? Está escrito errado. Depois de pregar sua palavra, eu o via esquecido por todos, sem que ninguém lhe oferecesse um descanso, sozinho, fora dos muros da cidade, ao ar livre, sobre a abóbada do céu,
estrelado, repousando sobre uma árvore, chorando, rezando pela salvação de todos, sentado, né, no chão nu, rezando pela a conversão de todos, a salvação de todos. Né, aqui é a vida íntima de Jesus nos escritos, em que vai dizer que cada situação de sofrimento de Jesus era uma ocasião de rezar ao Pai e repará-lo pela desobediência de seus irmãos, né, pela dureza dos corações, né, e tende Jesus a nos levar à mesma condição, né, quando estamos nessas mesmas condições que ele mesmo viveu. Né, não é para entrarmos, né, numa depressão, numa crise existencial profunda, né, aqui ó, mergulhando em nós mesmos, mas pelo contrário, né, transbordarmos fora, né, com os seus divinos conhecimentos e dando a ele a reparação, a satisfação, né, pelos outros que não fazem, que não querem, né, a fim de produzirmos o orvalho benéfico, né, tão esperado para cair nos corações bem dispostos, despertando assim então os irmãos para esta verdade, para acolher esses escritos quando assim o chegar em suas mãos. Né? Uma correspondência de amor. Né? É revelação particular, eu não preciso acreditar, mas eu vou dar uma olhada aqui. Né? Vamos ver o que está dizendo. Né? Dá essa oportunidade para Jesus. Né? Muitos nem sequer dão essa oportunidade. Né? Já vê logo a capa e já rejeita. Né? Não quer nem saber. Né? Ninguém lê isso aqui, não sou eu que vou ler. Né? E eu, sua mamãe querida, filho da minha pequena casa, choramos juntos. E à luz do divino Fiat, enviei-lhe minhas lágrimas para o refrescar, meus castos abraços e meus beijos para o seu conforto. Né? Assim como o Padre Pio lá, né, e tantos santos tinham o dom da bilocação, Nossa Senhora tinha muito mais. Né? Era mais que uma bilocação, né? Era aqui um estar fundido mesmo a ele. Né? Ela lá da casinha de Nazaré e ele, né, na Judéia, né, com a sua missão. Mas intimamente unidos, fundidos um no outro. Né? Como é dito que Jesus sofria no corpo, ela sofria na alma, né? Em toda a plenitude. Se coisas portentosas ele faz com os santos, quanto mais Nossa Senhora, né? Sem palavras. Sem palavras. Portanto, meu amado filho, ao ver-se rejeitado pelos grandes, pelos eruditos, não parou e nem poderia parar. Seu amor correu, porque ele queria almas. Então, cercou-se dos pobres, dos aflitos, dos doentes, dos aleijados, dos cegos, dos possessos e sofredores de muitos outros males, cujo essas pobres criaturas eram oprimidas pelos muitos males que produziram sua vontade humana. Né, que já cansados, né, de levar as sacudidas, né, de suas vontades humanas, né, frustrados, decepcionados, né, é o que cercavam Jesus. Até porque é a região onde Jesus também, né, era forçado a estar, né, entre os rejeitados, né, entre aqueles que aos olhos do mundo para nada serve. Né, então é ali naquele ambiente que Jesus se encontra, né, aqui ó, entre os pobres, entre os marginalizados, né, entre estes, né, cujo essas pobres criaturas eram oprimidas pelos muitos males que produziram sua vontade humana. E o querido Jesus curou a todos, consolou e ensinou a todos, né, até tirou destes seus 12 discípulos, né, seus 12 apóstolos, né, humildes pescadores, que, né, até o dia de hoje significam pessoas humildes, ignorantes, analfabetos, né, que a única coisa que sabe fazer na vida é pescar, né, vive do peixe, né, com todo respeito a estes irmãos, mas também, né, toda a honra, né, da profissão. Né, não está no que faz, mas a honra está na honestidade, na sinceridade, né? E o querido Jesus curou a todos, consolou e ensinou a todos. Então ele se tornou o amigo, o pai, o médico, o
professor dos pobres. Meu filho, podemos dizer que foram os pobres pastores que, com suas visitas, o receberam no nascimento. E são os pobres que o seguem nos últimos anos de sua vida, até a morte dele. Porque os pobres, os ignorantes, são mais simples, menos apegados ao seu julgamento e, portanto, são os mais favorecidos, os mais abençoados e os mais queridinhos do meu querido filho. Tanto que ele escolhe pescadores pobres para serem os apóstolos como colunas da futura igreja. Agora, querido filho, se eu quisesse dizer-lhe o que eu trabalhei e sofri com meu filho, e com ele, nestes 3 anos de sua vida pública, eu estaria relaxando demais. No Fiat, nós não nos separamos, ficamos juntos, e o Fiat me deu força, ele para fazer o sacrifício. O Fiat deu força a ele para fazer o sacrifício. O que eu recomendo para você é que em tudo você pode fazer e sofrer. O Divino Fiat é seu primeiro e último ato. Assim você encontrará força para tudo, mesmo nas dores que lhe custam a vida. Se você fechar tudo no eterno Fiat, tudo para uma finalidade maior. O Fiat divino, o ato único de Deus, co-participante na criação, redenção e santificação das almas. Portanto, o pagamento, a felicidade, o contentamento maior está propriamente já no sofrimento, nas situações não tão boas, nas contrariedades. Portanto, romper com esse sentimento de que eu já fiz muito, então eu posso descansar, eu posso repousar um pouco. Não, o nosso descanso é em Deus a corresponder à sua vontade. Não dá as escapadas, como diz no livro do céu. Não fazer as nossas pausas, que consiste no que? Nos abortos divinos. Deixar Jesus, a divina vontade, de mãos atadas. Deus nos livre de fazer um só ato de nossa vontade humana. Que mesmo aqui, muitas vezes, às vezes, numa ignorância, num titubeio de conhecimento, continuar como é feito de manhã, na entrega que fazemos em cada dia, a divina vontade reina na minha vontade em cada ato, vinde em cada ação, em cada ato que eu realizar neste dia, a fim de que sem ti eu nada faça, e contigo eu tudo faça, todas as coisas faça, ainda que não conseguindo concluir, ainda que na minha miséria não conclua, mas é como é dito também, na divina vontade o começar e fazer, e a dor de não ter conseguido já é o ato. É claro que não é continuamente assim, estamos a crescer, a desenvolver um conhecimento e aqui uma propriedade para fazer bem feito, completos e plenos atos da divina vontade, a fim de que Jesus não tenha que ficar suplantando sempre a vida divina, o divino em nossos atos. Mas é o que foi dito, de termos tal propriedade nos conhecimentos, de ter ao toque da mão cada ato, a consciência plena. E Jesus poder descansar em nós como descansava em Luísa. Então, o que eu recomendo para você é que em tudo que você pode fazer e sofrer, o Divino Fiat é seu primeiro e último ato. Assim você encontrará força para tudo, mesmo nas dores que lhe custam a vida. Se você fechar tudo no eterno Fiat, portanto, dê a palavra à sua mãe, que você sempre se encontrará na vontade divina. Então você também sentirá a inseparabilidade de sua mamãe e de nosso maior bem, Jesus. A vivência, a propriedade de viver tais palavras, eu vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim.
né? A tal ponto de nem mais por uma fé, mas por uma verdade, né? Por um conhecimento, por um cumprimento de tal conhecimento. Trabalho de uma vida, mas que é certo que virá, né? Se permanecermos, se nesse caminho perseverarmos, com fé e coragem, né? Sabendo que é Ele quem tudo faz. Como foi dito, a divina vontade não faz coisas pequenas, mas grandes, e que não se limita ao racionalismo humano. É Deus, é vontade de Deus. A finalidade a que fomos criados, a sermos, né, esse pequeno Deus, outro Jesus. Né? Um outro Jesus, não a parte de Jesus, mas aqui, ó, assumindo o nosso lugar, né? O nosso lugar no corpo místico de Cristo. E então aqui, né? Tudo é vontade de Deus. Nada foge ao domínio, ao controle de Deus. Não mesmo. Nada. Mas então Deus sabia de tal situação e nada fez para mudar essa realidade? Não. Não, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, né? A nossa liberdade. Se tal coisa lhe aconteceu, é para um bem maior. Sobretudo a salvação, né, da sua alma, né? Uma expiação. Um exemplo, a moça lá que levou 60 socos na cara. A pessoa olha e fala, onde estava Deus? Que nada fez, não veio ninguém para socorrer ela. O rapaz lá do prédio, o vigia do prédio, viu tudo pelo a câmera de segurança e só chamou a polícia. Né? É tudo para uma ordem, né, de salvação, cuja qual o racionalismo humano não compreende. Né? Toda essa situação serve para alertar as outras mulheres a prestar mais atenção com quem se envolve. Só que veja bem a loucura que o mundo se encontra aqui. O que se deu foi até o contrário. Choveu de cartas apaixonadas e românticas, né, por rapaz, de pessoas, né, de mulheres se interessadas por ele, mesmo vendo, conhecendo aí a brutalidade do homem, do tal rapaz. Então é o que Jesus diz também, né, no livro do céu, que diante dessas pessoas ele não tem o que fazer, ele não sabe o que fazer. Não tem mais o que fazer porque tá de cabeça para baixo de uma tal forma que toda investida, né, que Deus faz, né, produz um fruto contrário. Né? Fica até difícil usar o exemplo, mas aqui. E aí o rapaz, né, uma vez preso, vai lá para a cadeia e lá ele vai viver as experiências dele, né, e toda uma situação. Tanto é que pediu para ser colocado no seguro, né, no lugarzinho à parte, porque sabia que ia sofrer represálias, né, dos outros detentos, né, porque os detentos lá têm mãe, têm filhas, né, então vai saber dar o devido, como se diz, as devidas recepções, né, para ele, uma vez que já passou ele pelas mãos dos policiais. Então tudo aqui é ocasião de reparação, né, de expiação, né, de contrição, um batismo, né, da cruz. Batismo da cruz esse que não funciona se não houver da parte dele uma contrição perfeita, né, um arrependimento, uma correspondência à graça, o amor, a misericórdia de Deus que se achega a ele por meio aqui, ó, dos outros, né, a justiça divina que opera aqui, ó, por meio da justiça humana, né? Então, enfim, nada foge ao controle de Deus. Deus só permite um mal, sabendo que desse mal ele faz surgir, né, brotar um bem ainda maior. Essa moça que teve a cara, né, o rosto todo quebrado, né, que terá que reconstruir a face dela,
Serviria é para servir de exemplo para as demais que estão em igual ou parecidas situações, para que se corrijam. Mas a loucura da vontade humana está num grau tão grande que se encheram de amor para com o rapaz lá. É como aquele outro condenado, né? Aquele outro rapaz que foi condenado à pena de morte, estavam, as mulheres apaixonadas por ele, que não fizesse isso, porque, enfim. A verdade é que a vontade de Deus está aí, escancarada aos olhos de todos. Mas cego é aquele que não quer enxergar, né? Como Jesus disse, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Embora dizem que enxergam, o vosso pecado subsiste. Avisado o foi e o tem sido. Mas se quer se envolver com esse tipo de gente, boa sorte. Então não diga depois que não foi avisado, que não foi lhe mostrar, mas eu amo, estou apaixonado. Pois bem, sinais já foram dados. Mas depois que casar vai melhorar, vai mudar. Não muda. Não muda. Pelo contrário, piora, se intensifica. Se já é carinhoso, se lhe dá atenção agora enquanto namora, já corre o risco de, depois de casar, se voltar contra. Como uma mulher outro dia que estava testemunhando que sofria, agressões físicas e psicológicas continuamente. Então, muito cuidado com quem se envolve e com quem escolhe para viver uma vida a dois. Buscar essa pessoa em Deus. Não porque é isso ou aquilo. Não porque o fulano tem dinheiro. Não porque vem de uma família XY. Mas pelo que a pessoa é de fato. Buscar em Deus. Deus respeita a nossa liberdade. Deus respeita. Ele é quem nos deu a liberdade de escolha. Mas se pedirmos a Ele um sinal e estarmos atentos aos sinais, se o cara não trata bem a própria mãe, ele não vai te tratar bem. Esquece. Sai fora enquanto é tempo. Mas Deus me coloca na vida de tal pessoa para eu mudar a conduta dele. Cuidado. Cuidado para não impor como vontade de Deus aquilo que é a sua vontade. Deus me coloca na vida de tal pessoa porque eu vou convertê-la, eu vou levar ela para a igreja. Esquece, você não vai levar ela para a igreja, é ela que vai te levar para o mundão. Foge enquanto é tempo. A gente não vence o pecado, a desordem, enfrentando ele. A gente vence esse pecado de impureza, essa atração sexual, fugindo. E fugindo para longe. Fuja enquanto essa pessoa não se apoderou dos seus sentimentos, a ponto de que, se você se afastar depois, ele virá te perseguir. Virá ter um ciúme tão absurdo de tomar essas providências que esse rapaz, dos 60 socos, tomou para com a namorada. Que foi uma ocasião de ciúmes, de possessão. Mas o meu sacrifício, o sacrifício dela ali, vai levá-lo à conversão. Não precisa disso, Jesus já morreu por todos nós. Não temos nós agora que morrer para o outro, dessa forma. Não temos que fazer esse mesmo processo dessa forma, racionalista. Jesus diz: tenho para vós um plano de felicidade, não de sofrimento. Não se trata aqui de que, então não vou sofrer nada. Não, irá sofrer muitas coisas. Mas não uma cruz que você correu atrás dela, mas sofra e deseje sofrer as cruzes que Deus quer lhe dar. As cruzes que Deus te envia, se resigna a elas. Não precisa ir você buscar a cruz,
caçar chifre na cabeça de cavalo. Não. Viva o propósito de Deus, a finalidade a que foi criado, a que fores criado. Segundo a vontade de Deus e não segundo os seus sentimentos, os seus interesses. Mas eu aceito passar por esse sofrimento. Muito cuidado. Melhor viver a cruz enviada pela vontade de Deus do que sofrer as cruzes da justiça de Deus. As cruzes que nos vêm por ocasião das nossas escolhas erradas. As cruzes que nos vêm pela dureza do nosso coração, de não ter atendido às inspirações que Deus nos deu para viver a nossa vontade. É o que é dito, a vontade humana é a chave do inferno. Somos nós que escolhemos abrir a chave. Com essa chave, o inferno para nós já é em vida. Busquemos ocupar o nosso lugar naquilo que é o ato único de Deus. A nos uniformizarmos à vontade de Deus. Como dizia outro dia, da corrente marítima. Entrarmos nessa corrente. A corrente dos atos, do ato único de Deus. A divina vontade. E ao longo do caminho dos conhecimentos do livro do céu, de suas verdades, vamos recebendo as luzes, as iluminações de Deus, para assim o cumprir, a finalidade que fomos criados. Segundo o querer de Deus e não segundo a nossa vontade, segundo uma expectativa própria que temos. Não. E assim Jesus viveu uma vida divina, a vida divina dele, em nome de cada um de nós. Ele viveu a nossa vida na divina vontade. Perfeito, íntegro para cada um. Então cabe a nós agora corresponder a essa vida, entrar nos eixos dessa vida. Então é cada um. Não sou eu que vou impor isso na vida do outro, mas o outro deliberadamente precisa buscar essa graça, essa vida. Vai dizer que a vida divina está em todos, sim, está em todos. Porém, aquele que vive no pecado, aborta essa vida. Portanto, vive sozinho, envolto às trevas de sua vontade humana, um inferno em vida. Por mais que humanamente goze de prazeres e sensações sensitivas, prazerosas continuamente. Mas a alma está morta, a alma está em agonias de morte, ou já morta já. E aquele que vive em estado de graça tem a vida divina como uma semente. Portanto, aquela que, estado de graça, pecado, estado de graça, vai lá e peca, confessa, estado de graça, fica nesse cai e levanta, ela fica continuamente com essa infância, esse Jesus bebê, que não desenvolve, porque à medida que vai desenvolver, ela peca novamente, ela cai no pecado, e retorna lá atrás, portanto não desenvolve. E agora, com os conhecimentos da divina vontade, o livro do céu vai nos fazer morrer, levar a esse conhecimento da vontade humana, o quão terrível é, e aderirmos ao propósito divino aqui, a finalidade que fomos criados, a desenvolver a estatura de Cristo, crescer como Jesus dá, crescer em estatura, graça e sabedoria. Na divina vontade, a chegarmos à idade de Cristo, a plena idade de Cristo, dos 33 anos. Então é um trabalho esse que durará não só uma vida, mas toda uma eternidade. Mas não se acomodar diante dessa verdade, um dia eu vivo a divina vontade. Não, é buscar viver intensamente já a cada dia. A cada dia, como se fosse o único e o último. E é nesse momento em que a divina vontade vem e se funde com a vontade humana. Em que sai dessa imaturidade espiritual, dessa infância espiritual para alcançar essa plena idade de Cristo. Em que a criatura não mais sai da divina vontade. Não que ela não tenha mais a vontade humana.
mas é que ela não dará mais vida a ela. Terá por toda a vida o conhecimento, né, as investidas de sua vontade humana, mas não terá mais ela voz nem vez. Né? Se tem o conhecimento dela só para renunciar a ela e aderir à vontade divina, ao propósito divino. E nesse ato reparar a Deus. Né? Ofertar a Deus a reparação, que é contínua. Né? Que é contínua. Então, as situações que vivenciaremos de modo a reparar a Deus por todos. Né? De modo a reparar a Deus por todos. Não é meu isso aqui, não é meu essa situação, não sou eu, mas é Deus, é Jesus quem me compartilhou tal situação em prol de reparar pelos outros, que conscientemente fazendo tal coisa nem se magoa, né? Nem pensa na possibilidade de estar ofendendo a Deus, ela quer saber dela, né? É a minha felicidade, é o meu prazer, ou então eu sei que eu estou errado, mas não abro mão disso aqui. Né? Deus que me perdoe, mas disso aqui eu não abro mão. Então, o Filho da Divina Vontade é para isso, para dar essa satisfação, essa reparação a Deus pelo pecado do outro. Né? Nessa ocasião. Mas não ficar tomando soco da cara dos outros e falar, Jesus também recebeu socos na cara, né? Jesus também teve o seu rosto desfigurado pelo outro, então eu tenho que me resignar a isso também e isso viver, e por meio dessa situação, Jesus há de converter tal pessoa. Né? Há de me levar para o céu também. Não é isso. Não é isso, divina vontade, não. Pode, talvez, chegar a ser uma santidade humana, santidade das virtudes. Né? Vontade permissiva de Deus, mas não é nada disso que ele queria verdadeiramente para a sua vida. Né? Eu estou dizendo, muito cuidado para não colocar, né, uma roupa na nossa vontade humana e dizer que é essa a vontade divina. Muito cuidado. Se for perseverante nos estudos, no conhecimento desses escritos, também terá as luzes claramente, né, para reconhecer isso. Terá. Se for honesto, verdadeiro, terá. E aí o que foi falado, né? Determinadas situações é você quem terá certas atitudes que aos olhos dos outros, né? Nossa, que é isso? Que é isso? E até você também, né, diante disso, vai se convencer, nossa, eu cometi um pecado, sim. E Deus há de nos destruir, né? Assim como ele quebrou tudo lá no templo, né? Em oposição à corrupção, às injustiças que lá, né, ocorreria. Em momentos haveremos nós também de adquirir, porque na divina vontade adquirimos o temperamento de Jesus. Não vivemos mais o nosso temperamento, mas adquirimos o temperamento dele. Então, diante das situações, ora será calmo demais e ora será, né, explosivo, né, colérico demais. Então, diante de uma injustiça, diante de uma ofensa a Deus, né, você imprime ali toda a força, né, para impedir tal situação, porém, é a divina vontade se servindo de nós para a finalidade de seus desígnios. Portanto, não se apega a si, né, a sua vontade, não se volta para si, e nem tampouco, né, a vontade humana das outras pessoas. Jesus foi chamado de endemoniado. Jesus dizia, foi questionado diante, né, diz, é pelo dedo de Satanás que ele opera milagres. E as pessoas são volúveis. As mesmas que gritavam Hosana ao filho de Davi, né, no dia seguinte já estava gritando, né, crucifica. E como ele disse, se tratam assim a árvore verde, o que farão, né, com a árvore seca? Se trata assim o Filho de Deus, o que não fará, né, com os demais. Então é como no outro trecho que diz, né, é preciso viver como se só houvesse Deus e a alma, né, na terra. Como se fosse só eu e Deus no mundo. Estou dizendo com isso que vai desprezar os outros. Não. Muito pelo contrário, por amar a Deus é que vai, né, dar a cada um que lhe é devido, né, por justiça.
É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Sem massagear o ego de ninguém, sem puxar o saco de ninguém e sem desprezar, menosprezar também a ninguém. Mas tratar todos com igualdade, com a caridade de Deus. E, consequentemente, a verdade de Deus, né? A verdade divina. É o que já sabemos, Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Pronto. Simples. Então é uma realidade, né? A gente viver a paz em meio às frustrações, às dificuldades, em meio ao sofrimento. Pessoas têm conseguido fazer isso, mas às custas de ansiolítico, né? De medicamentos fortíssimos. Então isso não é com naturalidade. Isso não é uma paz. Isso é se drogar. A divina vontade nos chama a viver essa realidade tendo Jesus no centro. A finalidade é que de estarmos na ordem a que fomos criados. Sem necessidade de ansiolítico, de calmantes, disso, daquilo. Mas adquirimos aqui a personalidade, o temperamento de Deus para lidar com as diversas situações que nos ocorrem ao longo do dia, ao longo da vida. E tudo ser para a maior glória de Deus e a salvação das almas. Amém? Portanto, a alma, doce mãe, como tenho pena de ver você sofrer tanto. Por favor, suas lágrimas e as de Jesus, despejas em minha alma, para a arrumar e fechar no divino Fiat, né, que eu tornar-me participante, né, tornar-me participante do sofrimento de Jesus, que tem uma finalidade, né, que tem um propósito. Portanto, não é indiferente os sofrimentos, as situações, né, que vivemos para Deus, mas que se unimos às dele, e aqui com os conhecimentos do livro do céu, entramos no seu ato único, trabalhamos com ele na criação, redenção e santificação. Portanto, não é vão, não é inútil, não é besteira, mas cada situação tem um grande proveito, um grande benefício se aplicarmos no lugar certo, né, com as devidas proporções e intenções, né? Intenção que não pode ser outra senão a correspondência a Deus. Portanto, folha diária. Hoje, para me honrar, você me dará todos os seus sofrimentos na companhia da minha solidão, e em cada dor você colocará um eu te amo para mim e seu Jesus, para consertar aqueles que não querem ouvir os ensinamentos de Jesus, né, que até se submete a meus sofrimentos para satisfazer suas próprias vontades, né, o seu próprio querer. Então, unamos-nos a Jesus e Maria, né, pela conversão, pela a iluminação das consciências, para que um dia possam eles, por livre vontade, fazer o mesmo, né, dar Deus a Deus, dar a Deus a satisfação desejada e esperada por Ele. Jaculatória Mãe Divina, Sua palavra, a de Jesus, desce ao meu coração e forma em mim o reino da vontade divina. Forma em mim o reino da divina vontade. Jesus, eu confio em vós. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Fiat.